Oi, Teopinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lucrando Agora Tips com os melhores palpites para essa quinta-feira, dia 10/4 de 2025. Temos Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa, Conference League e muito mais. Mas antes eu peço, se você é novo no canal, se inscreva, caiu de paraquedas aí, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Às 1h da tarde tem vídeo com palpites e às 19 horas, 7 horas da noite, tem vídeo com os melhores bilhetes para você tá lucrando aí, hein? Deixa eu mostrar aqui os resultados dessa segunda-feira para vocês. Fizemos a boa, cara. Eu tô muito contente aqui. Acertamos no total 1, 2, 3, 4, 5, 6 placares exatos. Jogo do Elche, do Besiktas, do Napoli, Newcastle, Leganés e Ludogorets. Então fizemos a boa, além do bilhete do vídeo que bateu aí suave, que foi o over 1,5 no jogo do Sport e o over 1,5 no jogo do Besiktas. Então tô muito contente, hein? Então bora deixar de enrolação e bora lá para os melhores palpites para essa quinta-feira. Vamos lá! Começamos logo de cara com a Conference League. Temos o jogo do Sérgio versus Fiorentina. Fiorentina vai jogar fora de casa aí. Para esse jogo, como primeira opção, eu busco para o primeiro gol da partida sair antes dos 80 minutos. É mais tranquilo. Como segunda opção, eu vou a favor da Fiorentina, que é o favorito aí a ganhar o jogo. Placar exato para esse jogo, para ser sincero, Fiorentina jogando fora de casa, não vem tão bem assim, cometendo vários vacilos, e contra um time que em casa vem muito bem, eu vou de empate. Tá com cara de empate aí esse jogo. Também pela Conference League, o Real Betis de nosso querido Antony vai enfrentar esse time aqui que eu não consigo pronunciar, mas vai jogar em casa, hein? Real Betis aí já tem o favoritismo e para melhorar a situação vai jogar em casa. Como primeira opção, você pega o feijão com arroz, casa marca. Como segunda opção, casa vencer um tempo. E placar exato para esse jogo, acredito que o Real Betis consiga vencer sem tomar gols, então vou de multiplacares exatos, 1-0, 2-0 ou 3-0 Real Betis. Jogando fora de casa, temos o Chelsea enfrentando o Legia. Para esse confronto, como primeira opção, eu vou a favor do Chelsea. Fora a marca como primeira opção. Segunda opção, empate anula fora. Placar exato para esse jogo, Chelsea para vencer aí por 1-0, 2-0 ou 3-0 com opção multiplacares exatos. Agora saindo da Conference League e indo para a Liga Europa, temos aqui o Tottenham enfrentando o Frankfurt. Esse confronto tá bonito para gols. Como primeira opção, o over 1,5. Como segunda opção, ambas marcam ou mais de 2,5 com aquela opçãozinha que tem lá na Betano, hein? Placar exato para esse jogo tá com cara de empate. Eu vou de empate com gols. Jogando fora dos seus mandos, temos o Atlético Bilbao enfrentando o Rangers. A maioria vai achar que o Rangers é favorito para esse jogo, só que ele vem de 5 derrotas seguidas jogando em casa, isso mesmo. O Rangers está numa péssima fase. Para esse confronto, como primeira opção, eu busco para o primeiro gol sair antes dos 80 minutos. Dá para pegar no ao vivo, hein? Como segunda opção, handicap mais 2 fora, a favor do Atlético Bilbao. O Atlético Bilbao não perder por 2 gols de diferença para o Rangers. E placar exato para esse jogo, para ser sincero, tá com cara de empate. O Rangers não vence há 5 jogos, vem de 5 derrotas seguidas, e o Atlético Bilbao vem de 3 empates seguidos fora de casa, 2 deles sendo de 0-0, então acredito que talvez seja empate esse jogo. Também pela Liga Europa temos esse jogão aqui, Lyon versus Manchester United, um time da Ligue 1 versus um time da Premier League. Jogão, hein? Lyon dentro de casa vem numa sequência absurda. Nos últimos 5 jogos ganhou 4 e perdeu apenas 1 para o PSG e perdeu por 3-2. Lyon jogando em casa tá um absurdo. Já o Manchester United fora de casa vem de uma sequência ruim, apenas uma vitória nos últimos 5 jogos, 3 empates e apenas uma derrota. Então o time não tá lá essas coisas. Para esse jogo eu vou a favor do Lyon. Casa marca como primeira opção, bem favorável. Handicap mais 2 casa como segunda opção, para o Lyon não perder por 2 gols de diferença para o Manchester United. E placar exato para esse jogo, para ser sincero, claro que tem uma diferença aí de ligas, cara. Claramente a Premier League é mais difícil que a Ligue 1, então vou relevar isso. Acredito que seja empate esse jogo.
Jogando em casa, temos o Bodo Glimt enfrentando a Lazio, o time italiano. Cara, eu não sei porque todos os confrontos que eu tô olhando tá com cara de empate, mano. Esse jogo do Bodo mesmo, eu olho pra esse jogo, cara de empate arretado. Principalmente que o Bodo dentro de casa vem muito chato e a Lazio fora de casa vem vencendo alguns jogos, hein? Mas pra esse jogo, eu vou dar o favoritismo ao Bodo, que conseguiu ganhar jogos difíceis aí como Maccabi Tel Aviv, Besiktas e empatou com times grandes aí de fora da sua alçada, hein? Então acredito que o Bodo seja favorito. Então como primeira opção, eu pego o over 1,5. Como segunda opção, ambas marcam ou mais de 2,5, com aquela opçãozinha que tem lá na Betano, hein? Placar exato para esse jogo, eu vou a favor do Bodo, 2-1, 3-1 ou 4-1, com opção multiplacares exatos. Indo agora para a Série B, temos o Cuiabá jogando contra o Avaí. Jogão, hein? Para esse confronto, eu vou a favor do Cuiabá, mas como primeira opção, eu pego para o primeiro gol da partida sair antes dos 80 minutos, pois tá com cara de ser um jogo under, mas um jogo com possibilidade de sair pelo menos um golzinho. Como segunda opção, casa marca tá legal, Cuiabá jogando em casa vem numa sequência boa, um time que marca bastante em casa. E placar exato para esse jogo, eu vou a favor do Cuiabá, 1-0, 2-0 ou 3-0, com opção multiplacares exatos. Também pela Série B temos esse jogão aqui, Criciúma versus Atlético Paranaense, confronto de dois times que caíram da Série A ano passado para a Série B. Como primeira opção para esse jogo, gol antes dos 80 minutos, tá bonitinho, pode pegar. Como segunda opção, eu vou a favor do Atlético Paranaense. Primeiro jogo, o Atlético ganhou fora de casa por 2-1 do Paysandu, do Papão, então o Atlético quer voltar para a Série A. E placar exato para esse jogo, eu vou a favor do Atlético, mas também acredito que o Criciúma pode sim marcar um golzinho. Vou de multiplacares, 2-1, 3-1 ou 4-1 Atlético Paranaense. Pela Liga Saudita temos o Al Ittihad jogando em casa contra o Oruba, ok? Esse confronto aqui, Al Ittihad é favorito. Como primeira opção, casa marca tá muito favorável. Como segunda opção, o over 1,5. Eu poderia pegar o placar exato 1-0, 2-0 ou 3-0 Al Ittihad, porque os últimos jogos entre ele e esse time, apenas um dos jogos bateu ambas marcas. Só que recentemente o Al Ittihad vem numa sequência absurda tomando gols em casa. Então acredito sim que ele consiga tomar um golzinho desse time ruim. Então vou de múltiplos placares, 2-1, 3-1 ou 4-1 Al Ittihad. Agora a gente vai para a Copa Sul-Americana. Temos aqui a Universidade Católica enfrentando aqui o Cerro Largo, hein? Jogão. Universidade Católica que no primeiro jogo conseguiu um empate sofrido contra o meu Vitória, hein? Quase que o Vitória ganha o jogo. Para esse confronto, eu vou a favor da Universidade Católica. Caso a marca como primeira opção, é muito favorável. Empate anula como segunda opção também é legal. E placar exato para esse jogo, eu vou de múltiplos placares. Acredito que a Universidade Católica consiga ganhar o jogo sem tomar gols. Eu vou de 1-0, 2-0 ou 3-0 Universidade Católica. Meu querido Flusão vai jogar em casa contra o São José, time da Bolívia, hein? Como primeira opção, eu vou a favor do Fluminense, que é favorito aí. Renato Gaúcho deu um jeitinho aí no time e melhorou bastante, vendo a vitória recente aí em casa contra o Bragantino por 2-1. Para esse confronto, casa marca como primeira opção, tá bonito. Segunda opção, o over 1,5. E placar exato para esse jogo, eu tô com um pouquinho de pé atrás aí, acredito que o Fluminense consiga vencer sem tomar gols, hein? Dá sim para vencer sem tomar gols, mas se tomar, eu acho que mesmo assim ele consiga vencer. Então placar exato eu vou de 1-0, 2-0 ou 3-0 com opção multiplacares exatos. Outro jogo que é para time vencer sem tomar gols é o jogo do Atlético Mineiro contra o Deportivo Iquique do Chile. O Atlético vai jogar em casa. Claro que o Atlético não tá naquela fase, apesar de um ataque legal com Rony, Hulk, tem Paulinho também, o Atlético não vem se saindo bem, mas acredito que seja favorito contra o Deportivo Iquique. Para esse jogo, casa marca como primeira opção, tá bonito. Segunda opção, aí você pega o over 1,5. Placar exato para esse jogo, eu vou a favor do Atlético sem ele tomar gols. Multiplacares exatos, 1-0, 2-0 ou 3-0 Atlético Mineiro.
Também pela Copa Sul-Americana, meu querido Vitória, rubro-negro baiano, vai visitar o Defensa e Justiça, hein? Time argentino. Vitória que no primeiro jogo empatou por 1-1 com Universidade Católica. Vitória vacilou jogando em casa, era para ter liquidado a partida e ganhado. Deixou o time lá com empate e perdeu 2 pontinhos importantes. Agora vai ter que jogar fora de casa. E esse confronto tá difícil pro Vitória. Defensa e Justiça jogando em casa é muito chato. É um time que marca bastante aí, só que de vez em quando dá uns vacilos e toma gol. Então, como primeira opção, gol antes dos 80 minutos tá bonito, ou até antes dos 70 minutos tá legal. Empate anula casa, tá legal também, então vou a favor do Defensa e Justiça. E placar exato, infelizmente eu curto muito do meu querido Vitória, mas o favorito dessa partida é o time argentino, hein? 2-1, 3-1 ou 4-1, Defensa e Justiça com opção multiplacares exatos. Agora indo para Libertadores, a gente vai falar de coisa séria. São Paulo vai enfrentar o Alianza Lima do Peru, um dos melhores times aí peruano. Para esse confronto eu vou a favor do São Paulo, como primeira opção empate anula, como segunda opção eu vou under 3,5, sabe por quê? Últimos 5 jogos do São Paulo foram 2 empates de 0-0, São Paulo conseguiu vencer 2 jogos por 1-0 e perdeu um jogo de 1-0, isso mesmo, dos últimos 5 jogos não bateu em meio, foi under os jogos do São Paulo, e ele vai pegar o Alianza Lima. Placar exato para esse jogo, eu acredito que o São Paulo pode sim vencer o Alianza Lima, mas se for para vencer, vai vencer a pulso, 1-0, 2-0 ou 3-0 aí, com opção multiplacares exatos. Jogando fora de casa, nosso querido Fortaleza, o Lion, vai pegar um time difícil, hein? Colo-Colo, time chileno aí, que em casa é muito chato. É legal você buscar gols nessa partida do Fortaleza. Eu não recomendo você apostar nem a favor nem contra aí, porque pode surpreender. Fortaleza não vem tão bem, mas quando resolve jogar, joga bem, hein? Por esse confronto, eu pego como primeira opção gol antes dos 80 minutos. Como segunda opção, o over 1,5. E placar exato esse jogo, eu vou de empate. Esse jogo tá com cara de empate, 1-1, 2-2 e no máximo aí uma vitória do Colo-Colo, porque querendo ou não, Fortaleza não vem bem e eu acho que ele não é tão favorito para vencer fora de casa, mas aí placa exata eu vou de empate. Também pela Libertadores, o Racing vai jogar em casa contra o Bucaramanga, time colombiano. E para esse confronto, claramente o time argentino do Racing é favorito. Como a primeira opção, casa-marca tá muito bonito. Racing vem jogando bem em casa, apesar de ter oscilado alguns joguinhos, mas sendo que ele poupou alguns jogadores por jogos da Libertadores. Então é normal aí ele oscilar no campeonato argentino. Como segunda opção, gol antes dos 70 minutos é favorável. E placar exato para esse jogo, eu vou a favor do Racing, ele tomando um golzinho também, porque o Bucaramanga fora de casa vem convertendo bastante gol. Acredito que o Racing é favorito, mas também tome gols. Então vou de multiplacares, 2-1, 3-1 ou 4-1 Racing. Para finalizar nossos palpites, temos aqui o Internacional jogando em casa contra o Atlético Nacional. Internacional é favorito para vencer esse jogo porque vem numa fase boa, tá invicto ainda jogando em casa. O time é brabo, bateu em meio nos últimos 5 confrontos, mas vai pegar o time que na primeira rodada venceu e é o líder do grupo, que é o Atlético Nacional. E na competição dele na Liga Colombiana, ele é o terceiro colocado, logo atrás do Milionários. Então um jogo difícil aí. E para esse jogo eu pego como primeira opção casa-marca, tá bonitinho. Como segunda opção o over 1,5. E placar exato para esse jogo, o Internacional é favorito. Acredito que consiga vencer, principalmente jogando ao lado de sua torcida, mas acredito também que ele tome um golzinho do Atlético Nacional. Então vou de multiplacares, 2-1, 3-1 ou 4-1 Internacional. Então agora bora lá fazer um bilhetinho utilizando os jogos dessa quinta-feira. Então vamos lá. Para essa quinta-feira eu vou deixar esse seguinte bilhetinho para vocês. Utilizei no total 4 jogos. O jogo do Internacional para sair um gol antes dos 80 minutos. O jogo do Real Betis, over 1,5 para sair no mínimo 12 golzinhos na partida. O jogo do Lyon e do Bodo para sair gol antes dos 80 minutos, ok? Temos aqui um bilhetinho com DD 1.60. Então espero que vocês tenham gostado. Não esquece, comenta aí o que você acha desse bilhete. Será que eu tenho que tirar algum jogo ou adicionar mais alguma coisa? Qual
qual jogo tá mais interessante? Deixa nos comentários. Então até o próximo vídeo, forte abraço, fique com Deus, valeu e fui Teopinha, tamo junto família!